Você aí tem medo da morte ou medo de morrer? Com certeza você já parou para pensar o que acontece depois que morremos? Será que vamos para o céu? Vamos para o inferno? Ou será que depois que a gente morre a gente não vai para lugar nenhum? Apenas deixamos de existir? E no vídeo de hoje vamos falar sobre os mistérios da morte. Pense na seguinte situação. Você está tranquilamente assistindo a este vídeo, imerso nos seus pensamentos, e de repente, sofre um ataque cardíaco. Parece algo assustador, certo? Mas e se isso acontecesse? O que realmente ocorre com o corpo humano nesse momento? A morte sob a ótica da ciência. A morte física ocorre quando o coração para de bater e o cérebro deixa de funcionar. Médicos e cientistas identificam esse momento como a cessação total de atividades vitais. Quando o coração para, ele deixa de fornecer oxigênio ao cérebro, causando a morte cerebral. Sem oxigênio, as células cerebrais param de funcionar. Mas, curiosamente, o cérebro permanece ativo por até 30 segundos após a parada cardíaca. Nesse curto período, podem ocorrer fenômenos intrigantes. Algumas pessoas que passaram por experiências de quase morte relatam sensações de paz, visões de luzes intensas ou até encontros com entes queridos falecidos. Embora essas experiências sejam interpretadas de diferentes formas, cientistas acreditam que elas podem ser explicadas por atividades neurais em declínio, causando alucinações ou sensações incomuns. Após a morte, o corpo humano inicia o processo de decomposição. A primeira etapa é o relaxamento muscular, que leva à liberação de gases e líquidos corporais. Isso explica por que corpos em decomposição podem emitir odores fortes e sons estranhos. Em seguida, as bactérias naturais do organismo começam a consumir os tecidos moles, enquanto os ossos podem levar décadas para se desintegrar completamente. Além da ciência, crenças e teorias sobre a morte. Mas será que é só isso? Apenas um processo biológico? Para muitas pessoas, a morte é apenas o começo de algo maior. Diversas culturas, religiões e filosofias possuem explicações distintas para o que acontece após a morte. O limbo, um estado entre a vida e a eternidade. A teoria do limbo, popularizada por filósofos como George Berkeley, sugere que existe um lugar intermediário entre o céu e o inferno. Nesse espaço, as almas estariam em um estado de purificação, desapegando-se de bens materiais e pecados, antes de seguir para um destino final. Essa ideia é amplamente difundida em algumas tradições religiosas e é vista como um estágio transitório entre a vida terrena e a eternidade, vida após a morte. O filósofo francês René Descartes, por sua vez, acreditava que a alma era independente do corpo. Segundo ele, enquanto o corpo físico se desintegra, a alma permanece viva em outra dimensão ou plano de existência. Essa teoria é a base de muitas religiões que defendem a imortalidade da alma. A reencarnação. Para algumas crenças como o budismo, o hinduísmo e o espiritismo, a morte não é o fim, mas um recomeço. A alma deixaria um corpo físico para renascer em outro, aprendendo e evoluindo a cada nova vida. Essa ideia de reencarnação reforça a noção de que nossas ações nesta vida impactam diretamente o que vivemos em vidas futuras. Reflexões sobre o agora. Independentemente de qual teoria você acredite, há um ponto comum entre muitas filosofias: o presente. A vida que temos agora é o que está ao nosso alcance, e nossas ações moldam não apenas o nosso futuro, mas o impacto que deixamos no mundo. Talvez a melhor forma de lidar com a incerteza sobre a morte seja focar em viver de maneira consciente, sendo uma pessoa boa e fazendo o bem. Afinal, mesmo para quem não acredita em vida após a morte, nossas ações no presente definem como seremos lembrados. O que você faz hoje pode ecoar por gerações. O céu e o inferno. Muitas religiões tradicionais possuem conceitos bem definidos sobre o céu e o inferno. Para elas, o céu seria um lugar de paz eterna,
reservado às almas que levaram uma vida virtuosa, enquanto o inferno seria um local de punição para os que cometeram atos cruéis ou imorais. No entanto, há interpretações mais metafóricas, que veem o céu e o inferno como estados de espírito vividos no presente, dependendo das escolhas que fazemos. Conclusão: um mistério que persiste. Apesar de séculos de debates filosóficos e avanços científicos, a verdade sobre o que acontece após a morte permanece um mistério. Talvez a resposta esteja além da compreensão humana, ou talvez nunca tenhamos uma resposta definitiva. E você? O que acredita que acontece depois da morte? Existe algo além do que a ciência explica? Ou é o fim de tudo? Deixe suas reflexões nos comentários. Não se esqueça de curtir este vídeo, compartilhar com quem possa se interessar e se inscrever no canal para continuar explorando temas como este. Afinal, conhecer mais sobre a vida e sobre a morte pode nos ajudar a valorizar o tempo que temos aqui.